Olá, tô de volta. Hoje eu vim falar de uma das melhores leituras de 2024, que foi De Onde Eles Vêm, do Jefferson Tenório. Eu li esse livro no Kindle, então não vou ter ele físico aqui pra mostrar pra vocês, mas eu achei que valia a pena trazer ele pra cá pra debater com vocês algumas questões que me chamaram muita atenção nessa leitura. Ele foi lançado agora no final de 2024. Eu terminei essa leitura ainda em novembro e foi um livro que foi bem envolvente pra mim. Mas antes de trazer as minhas considerações sobre essa leitura, eu queria mostrar pra vocês alguns livros recebidos de editoras que acabaram ficando de fora aqui do YouTube, porque afinal de contas a minha produção aqui nesse canal é muito recente. Alguns deles eu mostrei lá no Instagram, no meu perfil no Instagram. Inclusive, me sigam nas redes. E eu acho que vale a pena mostrar pra vocês, porque eu acredito que eles vão estar na minha lista de leituras de 2025. Então, são eles: Vidas de Meninas e Mulheres, que foi me enviado pela Globo Livros. Ele é do selo Biblioteca Azul. Bunny. Gente, eu tô muito curiosa pra ler esse livro, porque eu li Ruge, da Mona Wad, e eu também amei demais esse título. Eu fiquei muito envolvida com aquela história, então eu acredito que Bunny vai ser tão incrível quanto. Eu tô muito na expectativa de fazer essa leitura. Eu recebi também da Dark Side, foi um título que eu escolhi, na verdade. Crianças de Atlanta, da Toni Cade Bambara. Ele é um senhor calhamaço e parece simplesmente incrível. Ele é um livro baseado em fatos reais. É uma história de ficção, mas baseada em fatos reais. E vai falar de famílias cujas crianças foram sequestradas e assassinadas. Parece uma história bem pesada e bem triste. São famílias negras dos Estados Unidos. E essa onda de crimes aconteceu realmente de 1979 a 1981. Então aqui nessa história, algumas mães vão se unir pra... Pelo que eu entendi na sinopse, aqui nessa história, algumas mães vão se unir pra desvendar essa situação e descobrir onde foram parar essas crianças. Infelizmente, as autoridades não colaboram muito, então por isso elas precisaram ir atrás sozinhas dessa situação. Eu tô muito curiosa pra ler esse livro, apesar de que eu sei que vai ser muito triste, muito triste. Já tô me preparando psicologicamente também. Por falar em tristeza, eu recebi... Gente, eu não sei se esse livro é triste, mas me pareceu muito lendo a sinopse. Eu recebi relatos de um gato viajante da Companhia das Letras. Esse envio faz parte de uma ação da editora, porque aparentemente vai vir livro novo da autora por aí, em 2025 agora. Eu quero ler esse livro, parece um livro bom, mas eu tô com muito medo, porque eu tenho muita dificuldade de lidar com o sofrimento animal. Eu amo muito animais, e pelo que eu li aqui na sinopse, um gato tá prestes a ser abandonado pelo seu dono. E isso, pra mim, já é de cortar o coração o suficiente, assim, pra eu ter bastante medo de ler esse livro. Então, eu tô na expectativa, mas eu sei que eu vou ter que estar preparada pra isso. E, gente, infelizmente eu sou esse tipo de pessoa, ou felizmente, não sei, que pra mim, golpe baixo é sofrimento com animal, sabe? Então, é uma coisa, assim, que eu, às vezes, nem me preparando psicologicamente eu consigo lidar muito bem. Ele veio com esse posterzinho muito bonitinho, que eu imagino que seja uma ilustração de uma parte do livro, né? Sobre uma parte do livro. E, enfim, eu achei um amor. Muito obrigada, editoras queridas. Vocês estão todos no meu coração. E eles serão lidos, e só que eu vou ter que me preparar um pouco melhor para alguns. De Onde Eles Vêm, de Jefferson Tenório, foi uma leitura muito envolvente. Sempre fico muito surpresa, assim, com as sutilezas da escrita do Jefferson Tenório. Eu acho que ele é um cara muito inteligente, e eu já falei isso no último vídeo em que eu apresentei as melhores leituras de 2024 aqui do canal. Eu acho que ele traz algumas ironias, sabe? Algumas coisas que são muito interessantes pra essa narrativa dele. E eu tô falando isso não baseado no meu vasto repertório de conhecimento da obra do Jefferson, porque eu não tenho esse vasto repertório. Eu li O Avesso da Pele dele, e também foi um livro que me envolveu muito, um livro muito pesado, muito difícil, mas também muito interessante. Mas o que mais me chamou a atenção na escrita do Jefferson foi um conto que eu li dele, e esse conto ele veio numa coletânea enviada pela Tag. Eu tô falando desse livrinho aqui, Partes de uma Casa. Ele foi um brinde de uma das caixinhas da Tag, e o conto do Jefferson se chama Solange, o nome da protagonista dessa história. É uma história bem curtinha, né? E aqui essa coletânea conta com nomes bem interessantes da literatura brasileira, como a Natália Borges Polesso, que eu também gosto bastante, a Mara Moira, Carol Ben-Simon. Então ele traz historinhas bem interessantes, mas essa história do Jefferson me acompanhou
por muito tempo, eu fiquei muito pensativa sobre. Aqui nesse conto, ele vai falar sobre a relação entre uma empregada doméstica, que é uma mulher negra, e a sua patroa, que é uma mulher branca. E essa tensão racial e de classe que existe entre as duas é o que faz com que essa história ganhe uma interpretação muito interessante para quem sabe ler as entrelinhas. E é isso que me chama atenção na escrita do Jefferson. Tem muita coisa que ele deixa não dito, ou não dito de forma explícita no texto dele. E ele sempre coloca personagens que se tensionam de alguma forma, seja por meio da classe, seja por meio da raça. E essas relações são muito interessantes, porque às vezes é como se ele só colocasse os personagens pra se relacionar de uma forma comum. E mesmo assim, faz com que a gente consiga perceber as sutilezas de cada pessoa proveniente de um lugar diferente. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que às vezes ele pode não dizer algo como a fulana é racista. A gente percebe por conta de todo o histórico de tratamento da fulana com a sua empregada, sabe? Então, assim, são leituras sutis, porque ele nunca entrega de forma explícita tudo o que ele tá querendo dizer com aquela situação ali. E eu adoro quando um autor faz isso, porque eu gosto dessa charada da literatura, sabe? Tu ser capaz de desvendar o que tá sendo dito ali, que não está sendo dito ali, inclusive. Porque tá sendo dito, mas não tá sendo dito, sabe? É uma leitura mais profunda, é uma compreensão que você precisa fazer de uma forma mais dedicada. Você precisa estar mais atento aos sinais para conseguir compreender as coisas de uma forma mais elaborada. Então, De Onde Eles Vêm, ele sempre faz isso. E ele coloca esse personagem, que é o Joaquim, é um menino, um jovem adulto, que mora na periferia. Ele tem o sonho de cursar letras, porque ele gostaria de ser escritor. E ele gosta muito da palavra escrita. E para algumas pessoas brancas, que têm acesso a condições financeiras de realizar esse sonho, isso é uma coisa muito fácil de se fazer. Pro Joaquim é algo extremamente difícil. E isso passa por se manter dentro da universidade. Então, esse romance do Jefferson Tenório, ele traz de uma forma muito clara e muito evidente como é difícil para as pessoas de classe social baixa, para as pessoas pretas, que acabam tendo que enfrentar o racismo nesse ambiente acadêmico também. Essa manutenção de uma vida dentro da universidade. Porque se você não tem dinheiro para se alimentar dentro da universidade, como é que você vai se manter dentro da universidade? E essas são questões, assim, que a gente não costuma pensar sobre, se não tá vivendo esse tipo de realidade. Mas é interessante porque existe um raciocínio lógico que parte daí. Não adianta apenas colocar pessoas de baixa renda para dentro do ambiente acadêmico, se não tá sendo garantida uma política de manutenção delas lá. Bolsas remuneradas, projetos que apoiem essas pessoas no ambiente de forma que elas possam se desenvolver e que promovam uma certa equidade, sabe? Esses espaços, eles são muito elitistas. Pode não parecer, mas uma universidade pública, ela é muito elitista. E isso é uma coisa que eu sempre pensei desde o momento em que eu tive que começar a me preparar para um vestibular, é que como eu me prepararia para o vestibular se eu não tivesse condições de arcar com o vestibular? E se eu não tivesse condições de arcar com um curso que me prepara para o vestibular? No final das contas, quem entra é quem tem condições financeiras de passar por todos esses processos. Então, eu acho que essa é a mensagem principal De Onde Eles Vêm, do Jefferson Tenório, e que é muito interessante porque, afinal de contas, isso descortina uma estrutura muito racista, uma estrutura muito problemática. E eu acho que aqui a gente tá falando mais uma vez de racismo estrutural, porque assim como em O Avesso da Pele, o Jefferson mostrou muitos momentos cotidianos dos personagens em que eles passavam por algum tipo de violência que não era, às vezes, tão escrachada como uma morte, né? Ou como um xingamento ou algo do tipo, mas que eram violências que afetavam a vida desses personagens. Violências que impediam com que eles chegassem aos objetivos deles. Essa é a grande questão de onde eles vêm. Então o Joaquim, ele passa por muitas dificuldades, enquanto ele tá sempre sem dinheiro, sempre encontra muitos empecilhos para realizar os objetivos dele. E além disso, ele é um jovem normal, né? Ou seja, ele comete erros, ele é uma pessoa que
tem algumas dificuldades com responsabilidades, entra muito em conflito entre cuidar de uma avó que é doente e viver a vida como um jovem, aproveitando o seu máximo possível. Então, ele é um jovem, mas aqui é interessante que o Jefferson Tenório coloca que o recado de que um jovem negro da periferia não tem o direito de ser jovem como outros jovens brancos de classe média alta, que têm plenas condições de apenas curtir a sua própria vida. E isso eu acho que foi o que mais me doeu nessa leitura. Porque alguns jovens não têm a oportunidade de curtir a sua juventude de forma plena. E isso é muito pautado pela cor da pessoa, pela classe social, pelas condições que ela tem de estrutura familiar, que vão garantir com que ela possa se divertir de uma forma plena e aproveitar o seu tempo de vida com bastante responsabilidade, fazendo o que der na telha. Então, essa foi a parte mais sofrida pra mim e que mais me doeu nessa leitura. E eu acho que foi o recado mais claro do Jefferson. Que, afinal de contas, o racismo ele não é só uma violência explícita. Ele é uma violência que mina oportunidades. Ele é intrínseco ao nosso sistema capitalista. Infelizmente, é o tipo de coisa que faz com que toda a sociedade se organize dessa forma como é. E aqui o Jefferson também colocou nesse livro, como ele fez em Um Avesso da Pele, ele colocou esse jovem se relacionando com uma mulher branca. E isso é muito interessante, porque aqui nesse relacionamento a gente consegue ver muito bem quando uma pessoa que é cercada de privilégios, que vive numa estrutura muito privilegiada, precisa, de repente, olhar pro outro, pra realidade do outro, que é completamente diferente da sua. Apesar de nenhum dos dois ser de uma renda muito alta, ter uma renda muito alta, ser de uma classe muito alta, os dois enfrentam dificuldades de uma forma muito diferente. Porque, afinal de contas, por trás dessa menina com quem o Joaquim se relaciona, existe uma estrutura familiar, que apesar de ela não gostar, é uma estrutura que poderia fornecer pra ela um conforto muito bom. E ela abre mão disso pra viver em uma zona mais periférica da cidade. E ali ela se utiliza desse discurso pra dizer que ela é uma pessoa batalhadora. Enquanto o Joaquim, às vezes, faz um raciocínio inocente mesmo, que a gente vê pela narrativa que surge na mente dele de uma forma bem espontânea, que é algo do tipo, mas se tu quiser, tu pode ter todo esse conforto. Eu não tenho de onde tirar um conforto. Então, é o tipo de coisa que chama muita atenção, porque essa menina, ela é bem intencionada, aparentemente. E ela pensa sobre algumas questões raciais, ela pensa sobre diferenças de classe e tudo mais. Ela se diz uma pessoa de esquerda que debate sobre esses assuntos e é consciente e tudo mais. Só que no final das contas, o que conta pra ela é que ela seja uma pessoa do bem. E no final das contas, tudo isso é sobre ela, entende? Porque ela tá muito orgulhosa de si. Porque afinal de contas, ela pensa sobre os outros, ela pensa sobre os oprimidos. E é muito interessante porque ele mais uma vez colocou uma personagem que não é capaz de ver o seu próprio racismo. Uma personagem branca que não é capaz de ver o seu próprio racismo. E é assim que eu acho que o Jefferson Tenório é muito inteligente, ele faz isso de uma forma bem sutil, ele não agride ninguém, então eu acho que é muito pra quem lê nas entrelinhas toda essa narrativa dele, e essa compreensão mais profunda da coisa, a gente consegue fazer com exemplos do nosso dia a dia mesmo. Vocês já devem ter visto pessoas assim, vocês já devem ter visto situações assim, então eu acho que ele trabalha tudo isso de uma forma muito esperta, muito delicada. Eu acho que é isso, a escrita do Jefferson Tenório é muito delicada, é uma escrita muito bonita, é uma escrita muito inspiradora, e ele faz com que a gente entre em contato com a mente desse jovem que tá passando por muitas dúvidas e que tem a ousadia de sonhar em ser escritor. E ser escritor não dá dinheiro no Brasil, né? Então a gente parte já dessa premissa. E esse personagem, ele ousa sonhar, ele ousa imaginar que um dia ele pode conseguir, mesmo nesse sistema racista, mesmo nesse sistema opressor que tá sempre lutando para que ele desista. Leiam, se vocês tiverem oportunidade, leiam Jefferson Tenório, leiam de onde eles vêm. É o tipo de autor que eu vou sempre panfletar aqui, porque eu acho que, além de ele trazer esses temas que são muito pertinentes
pra gente. Principalmente se você for uma pessoa branca, que precisa sair da sua bolha, da sua branquitude, né? Que precisa raciocinar sobre realidades diferentes da sua, porque afinal de contas a gente tá cercado de privilégios. E se você quer uma leitura de qualidade, sabe? Que o autor não vai subestimar a sua inteligência. Ele vai entregar ali o que for conveniente pra ele e de forma que você consiga fazer uma leitura mais aprofundada, se você quiser e se você puder. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar sua opinião aqui nesse vídeo sobre essa leitura, se vocês já leram Jefferson Tenório, quais foram as suas impressões sobre ele, sobre esses livros que ele escreve, que parecem tão incríveis. E é isso, me sigam nas redes sociais e vamos conversar. A literatura serve para gerar debate também. Um beijo e até!